Caros alunos, caras alunas da segunda série do Colégio Miguel Couto, muito bom dia. Sou o professor Paulo Supimpa, de Filosofia, e a gente hoje vai ver a aula 10A, a filosofia moderna, o racionalismo e René Descartes, ou, se preferir, Descartes ou Descartes, como preferirem. E eu gostaria de pedir desculpas de antemão a vocês, mas a apresentação ficou muito longa. Eu já tinha gravado todos os áudios e aí eu fui perceber que tinha ultrapassado bastante o tempo previsto, e aí eu fui compactando. E para não ter que gravar todos os áudios novamente, eu mantive esses áudios aí nos slides. Em alguns momentos eu falo o número do slide, mas como eu compactei, vai sair trocado. Às vezes eu vou falar o slide 3 e é o 4, ou o 7, é o 8. Então, por favor, isso não tem muita importância, mas de qualquer maneira eu me desculpo já de antemão. Então vamos lá. No slide 3, você vê a casa onde nasceu Descartes, que hoje é um museu na França, e aí um pequeno histórico introdutório que depois você pode ler pausando a apresentação. Slide 5. Descartes acreditava que para chegar à verdade seria necessário colocar em dúvida todo o conhecimento já adquirido. Seria necessário questionar tudo para descobrir se existe algo que se possa ter certeza. Então, aí no slide 5, eu coloquei umas frases interessantes e, através delas, dá para você ir conhecendo já um pouco da personalidade e do pensamento desse grande nome da filosofia. Veja só, frase 1. Uma vez na vida devemos demolir tudo completamente e começar de novo, desde os alicerces. Ou seja, é preciso se auto-questionar. Ao menos uma vez na vida devemos colocar em dúvida todas as nossas crenças. Veja que a frase 2 é basicamente um outro modo de expressar a frase 1. A frase 3: escrevi minha filosofia de tal modo a torná-la aceitável em qualquer lugar, até mesmo entre os turcos. É aquele princípio, né, da universalidade. E também uma tentativa de de atingir todas as camadas, né, da intelectualidade de sua época. E a última: o bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, né? Melhor dividida, pois cada qual pensa estar tão bem provido dele que mesmo os que são mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa não costumam desejar tê-lo mais do que têm. Quer dizer, é uma crítica, né? Aquelas pessoas que acreditam saber muito mais do que sabem. Bem, uma frase bem ao estilo socrático. Bem, no slide 6, a gente encontra uns trechos importantes aí, associando a filosofia moderna ao método, né, cartesiano de obtenção de conhecimento. Veja só, a filosofia moderna tem seu início geralmente demarcado lá pelo século XVII, e o método cartesiano buscou reconstruir o conhecimento de modo que não se pudesse dele duvidar. Olha que parece paradoxal, mas a filosofia da dúvida cartesiana é para encontrar aquilo que já não se pudesse mais duvidar. Veja a frase do meio. O período moderno da filosofia se caracterizou por dois movimentos, a saber, a dúvida e o método cartesiano. E mais abaixo, porém,
esta ausência de dúvida, uma vez obtida, né, do método, não significa dogmatismo, mas sim o esforço da dedicação à filosofia, ao estudo da sabedoria, ao bem aplicar o espírito, ou seja, a mente. E assim, mantendo-se nesse caminho, o filósofo Descartes buscava o ponto que irá inaugurar uma cadeia de razões causais, da qual ele não poderia mais duvidar. No slide 7, a gente vê aí no meio, em amarelinho, né, uma frase bastante interessante ligada ao pensamento dele. Veja só, se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. Veja que interessante. Ao duvidar, você pensa, e ao pensar racionalmente, você pode chegar à não dúvida, à certeza, ao conhecimento, não é? Então, continuando. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Enfim, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento filosófico de sua época e anterior a ele, ele achou que deveria questionar de forma ampla, profunda, todas as antigas ideias e concepções que o precederam. No slide 8, o título Axioma, e você vê em azul um dos mais famosos, né, da matemática, ou melhor, da geometria. A menor distância entre dois pontos é a linha reta. É um axioma porque essa proposição é aceita imediatamente sem demonstração de tão clara e lógica que ela é. Pois bem, Descartes queria uma filosofia que fosse assim, que resistisse a qualquer crítica e fosse aceita por sua clareza, distinção e lógica. A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro para ele seria submeter esse conhecimento sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ele resistisse a qualquer dúvida, até as mais obstinadas. Slide 9, não é? Matemática, que Descartes ele é considerado um gênio da matemática até nos dias de hoje, pois ele conseguiu relacionar a álgebra com a geometria. O resultado desse estudo foi a criação do plano cartesiano, que você usa tanto aí, né, em física, em química, em matemática, usa até nas áreas humanas, com gráficos de estatística. Pois bem, tudo isso passa pelo nome cartesiano, não é? A geometria analítica. E ele fez isso com o intuito de representar planos, retas, curvas e círculos através de equações matemáticas. Aí na figura você vê até um gráfico da física, né? Você lembra que a velocidade angular é 2π dividido pelo período? E como 2π é uma constante, ômega e o período, a velocidade angular e o período são inversamente proporcionais. Isso gera uma hipérbole no gráfico, no sistema cartesiano. A separação entre fé e razão permitiu a Descartes rejeitar quase que a totalidade da filosofia escolástica. Inclusive, até hoje, historiadores discutem se ele
escondeu nas entrelinhas da sua obra um ateísmo disfarçado. Bem, chegando ao slide 10, você já se acostumou com a palavra dúvida na filosofia cartesiana, certo? A dúvida cartesiana, ela até ficou conhecida como hiperbólica, justamente por ser exagerada, mas filosoficamente construída. Sua razão de ser seria examinar detalhadamente, minuciosamente os conceitos, para declarar duvidoso aquele que não pudesse afastar de si o mínimo de incerteza. Bem, aqui a gente precisa fazer uma observação. Não confunda a dúvida hiperbólica cartesiana com o ceticismo de Pirro. Diferentemente da dúvida de um cético, que exclui a possibilidade de se chegar a uma certeza, o método cartesiano não. Ele é o método não do ceticismo radical, mas da dúvida hiperbólica, onde se duvida de tudo para chegar à verdade, onde se suspende o juízo, a opinião apressada, não tomando nada como verdadeiro ou falso, sem antes analisar todos os argumentos possíveis. E para construir essa filosofia, Descartes se fez algumas perguntas, né? Por exemplo, será que existe uma verdade tão evidente que não possa ser questionada? Seria possível que nossa vida e o mundo ao nosso redor não passe de um sonho? Será que existiriam ideias tão claras e evidentes que não haveria como duvidar delas, como, por exemplo, que 1 mais 1 é igual a 2, ou que um quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus? Mas e se existisse um gênio maligno, pensou Descartes, poderoso que constantemente nos engane? Usando a razão, ele acreditou que seria capaz de tornar possível conhecer uma verdade indubitável, sim, um conhecimento que pudesse ser irrevogável até para os céticos mais radicais. Uma filosofia axiomática. Um outro conceito que você deve aprender a associar ao filosofar cartesiano é o de dualismo. Descartes é considerado um dualista por essa sua concepção entre pensamento e ser. Ele admitia duas substâncias separadas por modelos ou essências distintas. O corpo, cujo atributo era a extensão, a matéria, e funcionaria como uma espécie de máquina. A alma, cujo atributo era o pensamento espiritual, a mente, que teria outro fundamento mais complexo e superior. Dando prosseguimento a essa ideia do dualismo cartesiano, vamos ver o que diz aí esse texto no slide. Descartes manteve uma intransigente insistência em relação à natureza incorpórea, quer dizer, não material do eu pensante, da mente, da alma. E no universo das ideias de Descartes, haveria dois elementos discrepantes e até incompatíveis, que seriam justamente a mente e o corpo, cujas operações não poderiam ser reunidas sobre um único conjunto de princípios causais. Bem, é claro que isso gerou crítica, né? Essa separação entre corpo e mente,
E na própria época de Descartes, essa doutrina esteve fora de compasso já naquela época com algumas abordagens modernas da consciência humana. Mas não deixou de marcar uma ruptura violenta com a explicação aristotélica tradicional da alma, e mesmo Platão, não é? Mas seus críticos atuais, de forma até irônica, denominam esse tal dualismo cartesiano como sendo o de uma espécie de fantasma na máquina, né? Isso é uma ironia com relação a essa ideia dele, né? O corpo humano funcionaria tal qual uma máquina, como um relógio, por exemplo. A mente não, a mente estaria em outra esfera independente. Aí usa-se essa imagem depreciativa, né, do fantasma da máquina, na máquina. Lembrando aqui que o gênio criativo de Descartes o fez passear por vários assuntos, não é? Inclusive sobre cosmologia. Veja aí no slide, em 1633, Descartes tinha pronto para publicação um tratado sobre física e cosmologia, né, no mundo, né, Le Monde. Mas, cautelosamente, veja aí, retirou a obra ao ouvir sobre a condenação de Galileu, que fora condenado por defender a hipótese heliocêntrica, a qual Descartes também apoiava. Lembrando da revolução de Copérnico, a revolução do heliocentrismo, que muitos consideram como a grande revolução científica de todos os tempos. E uma vez que a teoria escrita, né, desenvolvida por Descartes, também defendia o sistema de Copérnico, ele não publicou, ela só veio aparecer vários anos depois da sua morte.